Olá, e aqui Carlos David. Bem-vindos a Psicofé. Hoje nós estaremos falando a respeito das situações traumáticas da infância, como elas têm tanto a ver com a eficácia da nossa fé, ok? Mas falamos disso logo após a nossa vinheta. Muito bem, situações traumáticas impedem a eficácia da fé, situações traumáticas da infância. Situações traumáticas existem em todas as idades, mas hoje nós vamos focar na infância, ok? Mas antes disso, quero lembrar para você se inscrever no nosso canal, caso seu interesse seja o conhecimento da fé, independente de questão religiosa, ok? Não tem nada a ver com religião. A nossa visão da questão da fé, da questão bíblica, inclusive, da questão do mestre da fé, é uma visão absolutamente metafísica, ou seja, não está limitada por uma interpretação religiosa, ok? Muito bem, caso seja este seu interesse, então Psicofé é para você especialmente, certo? Muito bem, entramos no tema então. Situações traumáticas da infância impedem a eficácia da fé. Como funciona isso? É tão importante os primeiros anos da nossa vida, os primeiros 6, 7 anos de nossa vida, porque é quando se desenvolve o ser humano. Se desenvolve nosso desenvolvimento, nossa capacidade emocional, tudo isso vai ficando gravado nos primeiros anos da nossa vida. Alguém disse uma vez que a criança é como uma esponja, e é verdade, é como uma esponja, nós absorvemos tudo o que ouvimos, o que vemos, o que percebemos, o que sentimos, situações de alegria, de tristeza, de medo, tudo isso vai ficando gravado, e de acordo a como nós fomos ensinados, estimulados, ajudados, acompanhados, amados, especialmente, assim será muito o que acontecerá na nossa vida adulta. Situações traumáticas são eventos que em algum momento aconteceram e deixaram uma ferida, deixaram uma marca. E essa marca, essa ferida, se transforma numa espécie de bússola, porque nos leva sempre para esse mesmo lugar. E isso que tem a ver, então, com a questão da fé? Tem muito a ver. Essas pessoas, quando passam situações traumáticas, elas geralmente se transformam em pessoas paranoicas, pessoas depressivas, pessoas com fobias. Então, nesse estado, é muito difícil usar a fé. Por quê? Porque de repente a pessoa se encontra com que a fé geralmente é através de uma religião, de uma igreja, e se encontra com maravilhas. É somente crer, dizer em nome de Jesus, ou fazer isto, fazer aquilo, e as portas se abrem, e todo nós, etc. Mas a verdade é que a grande quantidade, a grande maioria das pessoas, elas experimentam o fracasso da fé. Essa é a verdade. O fracasso da fé. E logo, claro, se consolam, como eu também soube me consolar com isso. Bom, não será agora, mas no futuro, lá no céu, quando eu esteja com Deus, etc. E não importa, o pouco com Deus é muito. E temos um monte dessas situações assim para nos justificar, para nos consolar. De repente pensamos que a fé não é para todos, a minha fé é fraca, mas o ponto que eu queria ressaltar hoje brevemente é que podemos pesquisar, pensar como foi a nossa infância, porque muitas, por não dizer todas, as coisas que acontecem na vida adulta têm a ver
com a nossa infância. O que aconteceu? Quantas pessoas, de repente, não podem jamais prosperar na vida, jamais ter um pouco mais de dinheiro, porque estão traumatizados na sua vida, na sua infância, escutavam só falar de problemas econômicos, não havia dinheiro para pagar esta conta, nós somos pobres. Quantas pessoas dizem, nós somos pobres, meus pais eram pobres, minha vida era pobre, etc, etc. Então, tudo isso vai formando uma direção na nossa vida. Um dos velhos provérbios na Bíblia diz: instrui o menino em seu caminho e quando for velho não se afastará dele. Veja que coisa. Isso está muito utilizado, por exemplo, por grandes e perversos movimentos políticos ao longo da história da humanidade, pegando sempre a pessoa mais jovem, se é possível a criança. Por quê? Porque uma vez que está formada, educada desse jeito, está traumatizada desse jeito, então dificilmente vai se afastar. Então, qual é a solução, Carlos Davi? Porque eu estou querendo prosperar na minha vida econômica ou na minha vida relacional, no meu matrimônio, na minha família, na minha saúde, etc, etc, e nunca consigo. Em primeiro lugar, eu lhe diria que examine seu passado, veja no seu passado, não veja simplesmente o que está acontecendo no presente, senão que examine o passado, porque aí geralmente se encontram as raízes. Uma vez examinado o passado, você passa a entender, você passa a compreender. Em segundo lugar, por que era isto, por que era aquilo outro. Situações que às vezes merecem de perdoar a quem talvez abusou de alguma forma na sua infância, violentamente, com sexual, ou seja qual for o tipo de violência. Então, situações que deixaram marcas. E essas situações que deixaram marcas têm que ser compreendidas, entendidas, perdoadas. Ou você mesma às vezes se auto-perdoar, se auto-justificar. E uma vez feito isso, nós estamos em condições de pensar de que o presente tem agora uma nova pessoa. É interessante que um dos versículos mais alegres, mais simpáticos, mais agradáveis da Bíblia diz: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, agora são todas feitas novas. Agora, eu tenho que me conscientizar de que eu não sou aquela pessoa que sofreu no passado, que não sou aquela pessoa indefesa, que não sou aquela pessoa que não podia fazer nada porque era pequena ou porque não tinha condições, ou etc, etc. Hoje você é um homem, uma mulher, uma pessoa com toda a capacidade, por meio de crer, do crer, para que todas as coisas sejam possíveis também para você. E quando falamos de todas as coisas sejam possíveis, me refiro àquelas coisas que você quer, deseja, necessita, busca, ama, deseja e que sempre parece que estão simplesmente longe de você. Então, é importante entender de que nós, neste presente, temos sempre uma nova oportunidade em nossa vida, uma nova oportunidade. Não, mas o que eu já sofri, o que eu já passei, o que foi isto, foi aquilo, foi outro. Amigo, amiga, cada dia da vida, cada dia que Deus nos dá, que o Criador nos dá, é uma nova oportunidade para pensar de maneira diferente, para nos dirigir ao nosso objetivo com a fé, com a certeza de saber que de uma maneira ou outra eu vou conquistar, de uma maneira ou outra tudo vai terminar bem. Mas o primeiro que tem que acontecer, antes de que aconteça por fora, em diversas situações econômicas, sociais ou materiais, é por dentro. É por dentro. É uma autopacificação. Autopacificação. Você se autopacifica
se energiza, a sua fé abre caminho e você se considera capaz, ganha autoconfiança, um nível de autoconfiança necessário para poder viver todos os dias. E quando é necessário enfrentar alguma situação, porque não vivemos enfrentando situações, não estamos em uma guerra. Quando é necessário enfrentar situações, você enfrenta e depois descansa, relaxa, vive. Estamos chamados a viver a vida, a buscar a nossa felicidade com aquilo que nós queremos, com aquilo que nós imaginamos, com aquilo que nós pensamos, mas se faz necessário muitas vezes entender de onde vem isso que está acontecendo comigo, de onde vem. Eu, por exemplo, sou filho de pais divorciados, que foi por causa da religião. E eu tive 2 matrimônios e 2 divórcios, e casei pela terceira vez, como já disse algumas vezes. E eu vou completar agora, na segunda-feira, 28 de agosto, vou completar 14 anos já de feliz matrimônio. Mas o que acontecia naquelas oportunidades? O que aconteceu com aqueles matrimônios? Que até, inclusive, eram dentro de uma igreja. Eu já vinha arrastando situações dos meus pais, inclusive dos meus avós, que também eram divorciados. Então, você vai criando pensando que o matrimônio geralmente dá errado. E você pensa dessa forma, e quando vem os problemas normais e naturais de uma convivência, você em seguida, já condicionado com essa situação traumática da infância, já em seguida pensa e diz, não, o caminho aqui é o divórcio. E você sofre, faz sofrer os filhos geralmente, naturalmente, mas até o dia em que aprende. Se eu soubesse naquela época o que eu sei hoje, seguramente não acontecia, mas aconteceu. Então, vamos para frente e aprendendo a viver cada dia. Mas pense, todos os dias para você são uma nova oportunidade. É uma nova oportunidade para crer. Para crer. Por isso, eu apresento a fé desde um ponto de vista metafísico, nada de religião. Quem quer religião tem seu direito, naturalmente, e ele vai pronto e segue o que a religião manda e vai em frente. Mas eu aprendi nestes últimos 15 anos da minha vida a prática dessa fé na absoluta, total e completa liberdade. Não há nada que me gerencie, me controle, me domine, me julgue. Não, a minha consciência é suficiente. Por quê? Porque o Criador nos habita. E sendo eu um templo, um habitáculo do Criador, não preciso de mais nada. O resto é simplesmente conhecimento, informação, prática e vamos em frente. Por isso, o mestre da fé apresentou a coisa de maneira tão simples, maravilhosamente simples. Para aquele que crê, tudo é possível. Para aquele que crê. Não importa se tem ou não tem religião, isso não interessa. Para aquele que crê, porque o ser humano foi criado exatamente para andar por aquilo que crê. E aquilo que crê, ele pode fazer. Muito bem, chegamos ao final do vídeo. Muito obrigado por me acompanhar. Como sempre, convido a se inscrever no nosso canal Psicofé TV, deixar seu comentário, seu like, é importante para eu saber, Carlos David está me ajudando? Não, Carlos David não me está ajudando nada. Então eu tenho que parar, porque eu tenho que estar realmente para dar fruto, não é verdade? E o fruto é que você que está desse lado possa ser ajudado. E eu, ao mesmo tempo, junto com você, aprendendo. Estamos aprendendo juntos, vamos aprendendo constantemente até o último dia do nosso passo por este plano. Ok? Deixo com você, então, como sempre, meu agradecimento e também não podia faltar meu abraço de fé